eu não sei, eu fico surpreso porque o ministro Fachin, ele é muito apavorado com o 6 de janeiro, né? Mas no ano, durante todo o ano de 2020, né? O 6 de janeiro aconteceu em 6 de janeiro de 2021. Durante todo o ano de 2020, os Estados Unidos foram varridos por protestos radicais de esquerda. Protestos radicais de esquerda em vários lugares dos Estados Unidos. Foram considerados os protestos mais destrutivos da história americana. Mais de 2 bilhões de dólares em prejuízo só em seguros, só em apólices de seguros que foram claimed, né, que foram reivindicados. Você teve destruição de igreja, inclusive a igreja que os presidentes vão ali em Washington, D.C., ali pertinho da Casa Branca, você teve, que foi queimada, você teve destruição de santos, vários monumentos destruídos por todo o país, você teve prejuízo com lojistas, você teve quase 1.000 pessoas presas, várias delas com armas de fogo, você teve muitos mortos, você teve problemas com a polícia. Em Seattle, você teve uma parte da cidade que foi decretada zona autônoma e ficou mais de um mês ocupada, inclusive com uma delegacia de polícia tomada e incendiada por manifestantes de esquerda. Tudo isso está tudo bem com o Fachin, né? Afinal, ele não é, digamos assim, não tem um histórico de apreço à propriedade privada. Agora, o 6 de janeiro apavora o Fachin. Eu recomendo, sempre gosto de deixar dica de livro, filme, etc. Tem um documentário chamado Patriot Purge, do Tucker Carlson, esse mesmo que entrevistou o presidente Bolsonaro na semana passada, na Fox Nation. Chama Patriot Purge. E ele conta um pouco da história do que aconteceu no 6 de janeiro. Quando pessoas, e eu volto a dizer, passaram o ano inteiro com as autoridades cruzando os braços e não fazendo nada com os indícios de fraude nas eleições americanas, que foram depois, agora recentemente, absoluta e incontestavelmente comprovadas no documentário 2000 Mules, ou 2.000 Mulas, as pessoas estavam revoltadas com isso e foram protestar pacificamente. Pacificamente, estamos falando de senhoras, pessoas normais, trabalhadores, pessoas comuns. Se você vira as imagens, você vê que foram pessoas comuns que foram protestar no 6 de janeiro. Teve aquele episódio da entrada delas no Capitólio, que é chamado de invasão, e aí eu acho que é uma discussão semântica, porque no final das contas você tem a discussão do o quão fortemente impediram a entrada das pessoas. Mas a verdade é que, ao final, as pessoas saíram pacificamente, o Capitólio estava intacto. Se você for olhar as imagens do circuito de segurança, você vai ver tiazinha fazendo selfie lá dentro, você não vê, e a imprensa, essa que não gostam que eu ataque, passou um ano inteiro dizendo que tinham morrido 6 pessoas durante a invasão do Capitólio. Mas, ô Paulinho, você acha que não teve invasão no Capitólio? Depende do que você quer dizer com invasão. O que é invasão? A invasão Entrar pela janela. Não, eu sei que pode parecer engraçado para quem se informa. Não, eu tô tentando entender a tua Entrar avaliação. pela janela, eu acho que é invasão. Peraí, não, se a pessoa eu tô se tentando informa pelo entender Google, realmente... o que ele quer dizer com não teve invasão. Depende do que você quer dizer com invasão. As pessoas entraram de fato dentro do Capitólio? Entraram. Isso é inequívoco. Agora, o quão elas foram impedidas de entrarem dentro do Capitólio? O quanto que a entrada no Capitólio foi incitada por agentes provocadores? Ou não existe agente provocadores? Ou não existe agente provocador infiltrado? Não existe. É uma invenção que nunca aconteceu e não existe manifestação nenhuma. Só leitor de Folha de São Paulo e UOL que pode acreditar numa coisa dessa. Agora, as pessoas entraram. A pergunta é, entraram e fizeram o quê? Saíram? Saíram pacificamente? Saíram. Teve morto? Teve uma mulher que tomou um tiro em circunstâncias ainda não explicadas de uma polícia legislativa dentro do Capitólio. Nenhum congressista foi agredido, nenhum congressista teve numa situação de risco, absolutamente nenhum. Não teve destruição de patrimônio, ao ponto de que no final do dia, no mesmo dia, o Congresso retomou a sessão e retomou a votação que tinha que fazer. Agora, claro que existe uma estratégia de marketing que o James Carville, o marqueteiro mor do Partido Democrata, já falei aqui pro Google quem é, ele diz, vocês precisam botar isso na conta do Partido Republicano, a direita precisa ficar com essa imagem para todo sempre de raivosa. Agora, quando a gente vê o ministro Fachin, que
ao mesmo tempo que considera o 6 de janeiro um absurdo completo, onde, repito, não houve dano, não houve prejuízo material, e uma pessoa morreu vítima tem coragem de falar isso? De uma força de segurança do Capitólio. A única pessoa que morreu. Todas as outras foram mentira da imprensa. E isso, se eu dizer que a imprensa, que depois agora já até assumiu que mentiu mesmo, se eu dizer que a imprensa, que o Guga acredita, que mentiu no que ela de fato mentiu, for incitação à violência, bom, aí é maluquice, aí tudo é incitação à violência. Guga. Mas o que dá para dizer é, por que o ministro Fachin não fica escandalizado com todos os... Por que ele não está dizendo, olha, realmente, se nós tivermos esse clima de polarização, nós poderemos ter protestos duros como os Estados Unidos tiveram durante todo o ano de 2020, causaram prejuízo, morte, etc. Não. Por quê? Porque o ministro Fachin trabalha para avançar a pauta política de esquerda e repete o discurso político de esquerda. É isso, perfeito, é só Paulo. Isso. Ele não rebateu nada do que eu falei, deixa eu repetir o que eu disse, fazer uma vozinha engraçada. O que, sei lá, pode parecer argumento na quarta série, mas no mundo real não é. Vou falar aqui rapidamente sobre a questão da imprensa. A imprensa mentiu a respeito do número de mortes no Capitólio durante bastante tempo. E depois, no sapatinho, o New York Times corrigiu as informações da mentira. Por exemplo, estou lendo a notícia do New York Times original aqui, ó. A polícia o policial do Capitólio morreu de ferimentos no 6 de janeiro. Não, só para eu terminar. Depois, descobriu-se que o cara morreu de mortes naturais. E foram as outras 4 mortes que a imprensa atribuiu ao 6 de janeiro eram falsas. Se foi um evento tão desastroso assim, uma coisa tão pavorosa, por que não houve destruição e não houve mortos, exceto uma mulher que acabou vítima da polícia do Capitólio? Nenhum dos manifestantes do Trump Guga, matou ninguém. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame... Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.